Coloridas, inteligentes e cheias de personalidade. As aves... Me deu ataque de bobeira. Sabe por que me deu ataque de bobeira? Eu vou explicar vai falar, pro pessoal, conta. gente. Eu tava com batom aqui no dente. Daí a Abby, em um segundo da vinheta, ela me deu um toque de... Televisão, né? A gente se ajuda, a gente é muito parça. Vou voltar, respirei. Então volta. As aves estão entre os animais mais fascinantes da natureza. Elas vivem em praticamente todos os ambientes do planeta. Só aqui no Brasil, que é um dos países com maior diversidade de aves do mundo, são mais de 1.900 espécies registradas. Consegui. Além da beleza, as aves têm papel importante no meio ambiente. Ajudam na dispersão de sementes, no controle de insetos, sem contar que muitas se destacam pelo canto e pela interação com os humanos. Mas quem pensa em ter uma ave como um animal de estimação deve lembrar que elas exigem cuidados, atenção e criação responsável. Isso mesmo, então vamos entender um pouco mais sobre o assunto. Quem nos explica é a veterinária Bruna Cristina da Silva. Seja bem-vinda! Olá. Olá, boa tarde! Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem? Deixa eu ver sua unha. Olha! Que linda de bichinhos! Ai, que fofo! Gente, que coisa mais Que linda! delicado! Seja bem-vinda. Vamos começar com a pergunta polêmica? Vamos! Olha, tucano ou penicano? Então, o bico, eu acredito que tá mais parecido para um tucano. Não tem o laranjinha, igual eu vi vocês comentarem. Intenso, né? E também essa partinha preta aqui, né? É um tuca-peno. Um híbrido, criamos híbrido. um híbrido aí. Uma ave nossa. Boa! Boa! Bom, que ok. só existe aqui. Ave Viva Tarde, pronto. Fechado. Bruna, quando a gente fala de aves, né, a gente até falou ali do nosso país que temos várias, inclusive algumas específicas, até na área do Pantanal, enfim. Quantas são as espécies? Existem diferenças de espécies de aves? Muitas diferenças em questão de hábitos, até essa questão do bico que a gente olha. Cada bico, ele é adaptado para um tipo de alimento. Então, a gente vai ter aí nesse meio aves que vão se alimentar de gramas, de sementes, até pensando assim na arara. A arara tem aquele bico robusto, né? Sim. Grande. Para quebrar até coquinho. Ela tem uma força imensa naquele bico. Então, a gente tem uma diversidade absurda. Só se a gente olhar assim, a gente olha o bico e a pata, que são dois fatores que a gente pode usar para determinar a classificação e também essa parte da alimentação, principalmente, local onde vive. Que legal. E eu fico apaixonada pelas cores também, né? As penas ali das aves, elas são um encanto. Olha só isso, Essa gente. arpia, né? Ela é maravilhosa. Maravilhosa. Ela é a maior ave que existe? Do Brasil, sim, ainda tem aquela ave americana que é uma águia, só que eles falam de tamanho de questão de envergadura, de asa aberta. Mas do Brasil é a nossa maior E ave. qual que é o tamanho que pode chegar? Mais ou menos, eu sei que para conter ela, acho que ela chega a 1 metro, quase 1,5 metro, Nossa, podendo muita coisa. ultrapassar até. Sim. A fêmea é maior, maravilhosa. Eu falo que a pata dela, ela abraça aqui a nossa mão. Olha, é muito linda. É Eu sou muito apaixonada lindo. pela arpia. Eu estava comentando das penas, né? E essa diversidade de cor e que torna cada pássaro também único. Isso também ajuda na identificação deles? Uma das coisas que a gente observa em aves, principalmente essa parte de coloração, a gente sempre fala que o macho, igual a gente pegar o pavão como exemplo, o macho com aquele rabo maravilhoso, né? Porque o papel principal das cores, além dessa questão do local onde habita, também tem a questão de atrair a fêmea. Então, muito dessa parte de coloração está mais ligada a essa parte de interação fêmea e macho. Aí a gente fala até que a fêmea, tadinha, ela é um pouquinho mais sem graça, ela é marronzinha, mas até por conta do papel dela natural, né, que é reproduzir, então ela fica mais escondidinha ali, meio opaca no meio do ambiente dela,
por proteção O mesmo. macho que lute pra chamar atenção, né? E geralmente, se ele é todo colorido, bonito, como um pavão, Aham, como um pavão né? mesmo, ele tem que chamar atenção e a fêmea que escolhe, ela falar, esse eu quero, esse aqui não. Não é? E quando a gente fala de animais pets em casa, como que a gente pode ter uma ave em casa? A gente sabe que hoje algumas pessoas têm, até por aves, de repente, serem contrabandeadas, que a gente sabe que isso acontece muito, e depois as pessoas deixam elas livres, e tem pessoas boas que, né, que seguram e acabam cuidando, enfim. Mas existe um ambiente específico? Que tipo de ave é possível a gente ter? A gente tem uma lista, até pelo IBAMA mesmo. Se a gente entra no site do IBAMA, a gente consegue achar uma lista de animais domésticos, considerados domésticos, que normalmente tem aves que são exóticas, ou seja, de outro país, como, por exemplo, calopsita, ema, alguns tipos de pato que pode sim ter como pet. Calopsita é de outro, não é brasileira? Não é brasileira. Gente, calopsita você encontra a cada esquina. É mesmo. E não pode soltar, daí isso tem que ficar claro. Animal que não é nativo do Brasil entra como um crime ambiental soltar, por conta de todo o impacto que ele pode causar no local. Olha só. Vamos chamar o depoimento? Vamos. Olha, a gente tem um depoimento de uma moça que tem uma ave, só que é uma ave assim, tipo, né? Exótica. Parece simples, mas não é tão assim. Vamos assistir? Vamos ver. Ter galinha como pet é bem mais simples do que parece. Elas são bem carinhosas, tranquilas e podem até reconhecer os tutores. Elas criam uma rotina e acabam acompanhando a gente aqui pela casa. Cuidar delas é bem simples, é comida, água, um lugar seguro para elas viverem. É uma sensação muito gostosa e ter contato com a natureza e contato com elas. Gente, que coisa mais fofa. Belezinha. Ter uma galinha de estimação é algo que é diferente, né? Mas é igual o pessoal imagina assim, aves não vai interagir? Interage, porque eu já vi gente que fala assim, eu pego a minha galinha e a galinha assiste novela comigo. Imagina. Já vi isso até com jabuti, o pessoal fala que segue, imagina aves que interagem. E acaba criando um carinho. Eu até lembrei de uma história de um papagaio. Vocês viram essa história na internet? Um papagaio que ele foi... história, vou resumir. Ele tinha uma dona, a dona faleceu, o passarinho foi abandonado pela família da dona, até que resgataram o passarinho. E o passarinho não cantava, parou de cantar. Né? E daí quando essa pessoa que era ali que pegava reciclagem, pegou o papagaio, né, resgatou, ele voltou a de novo cantar depois de um tempo. Então você imagina, ele estava ali de luto pela perda da dona e depois começou a cantar de novo. Para você ver, isso não é amor? Isso é amor. É amor mesmo. E o mais sincero, né? É o mais sincero. Você trouxe aqui algumas coisas que eu queria que você explicasse pra gente, Vamos até lá? para falar dos tipos de aves. lá. Vamos ali? Você comentou da alimentação e aqui a gente pode tem vir alguns aqui, ó. exemplos. O que a gente tem aqui, Bruna? Então, vamos começar pelo mais comum. Vamos falar de psitacídeos, que daí entra calopsita, papagaio, a maritaca, que a gente tem muito quanto é lugar. na região, né? E normalmente, quando a gente chega em um local que vende ração, a gente pede uma alimentação, o mais indicado é o quê? Alpiste. Alpiste, girassol. Semente de girassol. Semente de girassol, tá? Esse daqui, se a gente pegar, a alimentação, a gente sempre vai se basear com a alimentação que o animal tem em vida livre. Tudo bem, ele come grãos em vida livre, mas grãos é algo extremamente calórico, extremamente gorduroso. Então, para uma ave que está em cativeiro, que a gente chama em cativeiro quando está em casa, né? Não é o ideal, porque eu até brinco quando eu atendo com o responsável, eu falo, isso daqui é uma batata frita. Então, se ficar comendo todo dia, um animal que não vai se exercitar como se fosse um de vida livre. Sim. Então, vai gerar diversos problemas aí na vida de um animal. Vamos colocar um papagaio que vive quase 80 anos. É muito tempo comendo só um tipo também de um alimentação, tipo de alimento. E extremamente calórico, né? Extremamente calórico. Então, eu trouxe para mostrar o que não é o ideal. Às vezes a gente usa como petisco,
Mas o ideal para aves, em geral, eu falo que a ração ela é muito mais interessante. A ração extrusada. Por quê? Porque eles fazem direcionado para o tipo de Que espécie. legal. Igual aqui. Essa daqui é a ração de psitacídeo. Essa é a ração que deveria ser colocada no lugar dessa. Aí tem um problema que daí o bicho come batata frita todo dia. Sim. Aí não vai querer comer ali. Ele não vai querer comer o arroz Não e tem feijão. gosto, né? Não tem a mesma graça. Não tem graça. Então, ele não vai querer. Então, a adaptação, às vezes, o pessoal pena um pouquinho. Por isso que é importante você dar desde o início também, né? Desde quando você pegou ali o pássaro, já começar a introdução. A raçãozinha extrusada. Essa daqui é de psitacídeo. Eu queria mostrar essa daqui pra vocês. Essa é muito parecida, É né? mesmo. Às vezes altera a cor e a composição. Essa daqui é de tucano. Vamos ver se eu consigo abrir sem fazer bagunça. Tem problema se fizer. Essa daqui, ó. Tem umas que tem um cheiro mais frutado. Essa daí é de tucano. Nossa, tem mesmo. Tem um cheiro docinho. Tem um cheiro docinho. É. Meio de fruta mesmo. Verdade. Né? Um morango, né? Maçã, alguma coisa assim, né? Sim. E o tucano, na alimentação dele, ele também se alimenta de proteína. Então, tem proteína na ração dele. Não adianta a gente dar uma ração de psitacídeo para um tucano. Sim. Que você não vai estar alimentando ele bem. Porque daí tem algumas aves que vão se alimentar de insetos, então tem que ser mais proteico. Essa daqui é de bicudo, curió e também tem um suplemento junto com Eles ela. são menorzinhos, Os esses, pequenininhos. São grãozinhos, São tipo. grãozinhos. Esse daqui tem cheiro de ração mesmo. Eu acho que o mais cheiroso é o de tucano. A gente tem outros exemplos ali, mas só pra gente finalizar por causa do nosso tempo, aqui a gente tem uns outros instrumentos que seria pra Isso. gente poder pegar a ave sem se machucar e também sem machucar a ave. Sim, é essencial. Porque, igual eu falei da questão do bico de uma arara. Se quebra um coquinho, É forte. tranquilamente machuca bem a mão, isso se não retirar uma falange, eu falo. Então, a gente utiliza, são luvas de raspa e de couro. Se vocês quiserem Pra colocar, manusear. ela E essas daqui seriam pra Essas são quê? mais- Pra gavião, grandonas, coruja, hein? sei lá. dá pra usar pra gavião e... Essa é bem resistente. Só que o lado ruim é que ela tira um pouco a tato, né? sensibilidade. Aquela coisa Essa aqui é a pior parte, mas você consegue colocar uma ave de rapina aqui segurando aqui, você consegue manejar. Uma arara você consegue conter, essa daqui dá muito mais segurança do que essa. Essa daqui eu usaria para manejar uma maritaca. Sim. Tá? E essa daqui E você também. escolhe suas lutas, né? Ficar sem um legal, né? arranhado ou, né, ali ficar com um presentinho. E a gente tem ali, pra mim, parece uma rede de pescar. Mas, na verdade, é de Capturar. capturar um pássaro. Aqui, no caso, a gente utiliza em caso de recintos grandes para sim. pegar a ave tá voando. E aí a gente consegue fazer a movimentação e capturar a ave sem ter que ficar correndo atrás. Sim, até com mais, segurança também, com mais né? Pra, de segurança. repente, tratar alguma doença, alguma coisa assim, pra você pegar a ave. Boa. Que é Adorei. aquela coisa quando tá na sua casa, entra um passarinho sem querer, né? Aí você Ai, pega que o paninho de judiação. prato e tenta tirar ele com um pano de prato. É tipo isso, né? E tem vários tamanhos. Eu adorei. Seja sempre muito bem-vinda. Obrigada, Obrigada viu? pelo convite. Muito obrigada. Obrigada. Lembrando que os contatos dela estão aparecendo aí na sua tela. E você pode também tirar suas dúvidas e compartilhar suas histórias de pássaros.